Então, se o Irã fizesse tudo o que faz, aí voltando para o começo da minha fala, se o Irã fizesse tudo o que faz, mas ele não pregasse a destruição de Israel, ele não tivesse nos últimos 20, 30 anos essa retórica de destruir Israel, eles falam isso abertamente, nas convenções, nos jornais, nas escolas, nas madraças, que são as escolas religiosas. E Morte à América também, né? Morte América, Morte Israel, fazem parada militar. Eles têm um militarismo muito exacerbado, um orgulho do exército iraniano, beira o fascismo. Então você vê que é uma mistura de visões autoritárias, uma forma Até anacrônica, né? de anacrônica e completamente bipolar de entender aí a função do exército, ameaças exacerbadas, discursos radicalizados, e aí você junta o discurso, a vontade e as ações. Quais são as ações? Passaram a construir um programa nuclear que começa a se transformar num programa nuclear mais militarizado nos anos 2003, 2004. Eles começam a produzir armas mais poderosas, um projeto de mísseis balísticos, um programa aeroespacial. O Irã, isso é uma coisa interessante, o Irã está pretendendo levar alguém para a Lua? Não. Então por que eles têm um programa de aeroespacial de mísseis intercontinentais? Assim, países que têm um programa de mísseis intercontinentais, eles fazem isso por 2 motivos. Ou para colocar satélite no ar, na atmosfera, ou para jogar uma bomba atômica. Aí começa... Estamos fazendo uma lista. Você tem várias... Você tem o discurso, você tem o sentimento... Você tem o sentimento, você tem a vontade, você tem o discurso, você tem as ações. Certo. As ações são várias. O que eles fazem no sentido de se armar? O que eles estão fazendo em relação ao seu investimento a grupos terroristas? Então, grupos terroristas em Gaza, grupo terrorista no Líbano, cada vez mais fortes, cada vez mais bem armados, cada vez mais bem treinados. Você tem cada vez mais o uso de países e de regiões para atacar Israel, agora especificamente falando de Israel. Então você tem cada vez mais o uso da Síria, cada vez mais presença do Hezbollah no sul do Líbano, infringindo a resolução 701. Cada vez mais ajuda ao Hamas. E o discurso aumentando. Aí você tem toda a questão em paralelo do programa nuclear. Então chega uma hora que os países que estão sendo ameaçados, e aí o único país que está sendo ameaçado aqui é Israel, ele tem que tomar uma decisão. A diplomacia não está funcionando, a ameaça de Israel contra o Irã não está funcionando, a ameaça dos Estados Unidos não está funcionando, a ameaça da Europa não está funcionando, as sanções econômicas não estão funcionando, o multilateralismo não está funcionando, a ONU não está funcionando. Chega uma hora que se nada funciona, você precisa agir. E aí as pessoas ficam perplexas por que agem com força, com o uso de armas. Não foi a primeira escolha do mundo livre usar as armas contra o Irã. Foi a última opção que ele foi usado, armas contra o Irã. É que as pessoas estão partindo do princípio que a história começou há 12 dias atrás. 12 dias atrás é o fim da história. Não é o começo da história. O começo da história se dá com tudo que eu falei. 79, a ideologia, o pensamento, o discurso, a educação, a doutrinação, as ações, programa nuclear, mísseis, grupos terroristas, 7 de outubro, as ações que foram feitas após o 7 de outubro, as ameaças contra Israel. Eles têm um relógio em Tehran que tem uma contagem regressiva de quanto tempo falta para Israel ser destruído. Eles falam que Israel não vai mais existir em 2030. Então, esse tipo de discurso, quando chega em Israel, e eu estou falando agora tudo que nós temos acesso de informações abertas. Olha só o que os israelenses estão escutando. Grupos terroristas no Líbano, grupo terrorista usando a Síria, grupos terroristas mandando mísseis do Iêmen, o Hamas em Gaza, a Jihad Islâmica em Gaza. São 7 frentes, usando o Iraque, usando a Síria, os Houthis, o Irã, o Hezbollah e o Hamas. Chega uma hora que
se tudo que eu falei de diplomacia não está funcionando, alguma hora o governo de Israel, junto com as suas forças armadas, vai precisar tomar uma ação. Porque as pessoas do mundo não vão agir para proteger Israel. É Israel que precisa iniciar alguma ação para se proteger. E, de novo, Israel fez isso outras 2 vezes no passado. Quando o Saddam Hussein estava fazendo um reator nuclear em Osirak, Israel fez uma ação preventiva e destruiu o reator nuclear de Osirak em 81. O mundo inteiro condenou Israel. Essa é uma doutrina militar de defesa de que Israel não vai permitir que um regime que prega a sua destruição obtenha armas de destruição em massa. Se um regime na região que não pregasse a destruição de Israel e que não tivesse nenhum tipo de discurso agressivo contra Israel fosse atrás de armas de destruição em massa, eventualmente Israel não ia fazer nada. Se a Arábia Saudita agora começar a fazer um programa nuclear, Israel não vai atacar a Arábia Saudita. Por quê? Porque a Arábia Saudita não está ameaçando a existência de Israel. Assim os Emirados Árabes, assim o Kuwait, assim o Bahrein, assim o Catar, assim outros países. A questão é que quando as pessoas olham para o contexto que eu estou colocando e entendem a gravidade desse problema, elas não também entendem que não é apenas Israel que está em perigo nessa questão. Porque uma guerra nuclear, se o Irã joga uma bomba nuclear em Israel, vamos supor que o Irã não fosse atacado e o Irã seguisse no seu programa nuclear clandestino, e mesmo mentindo para a Agência Internacional de Energia Atômica, eles continuassem, os discursos, as ameaças, tudo continuou, e daqui a 1 ano e meio a gente escuta a notícia de que o Irã fez o primeiro teste nuclear no deserto do Irã. Pronto, o Irã é nuclear. E vamos supor que uma dessas bombas eles dão para os Houthis. E os Houthis agora têm uma bomba nuclear no Iêmen. E aí os Houthis ficam lançando foguetes em Israel, mísseis. Israel lança mísseis, o Houthi fala, se vocês mandarem de novo um míssil, a gente vai jogar uma bomba nuclear em Israel. O que Israel vai fazer? Vai jogar uma bomba nuclear no Iêmen? Não. Então, isso é muito mais perigoso para o mundo do que um ataque preventivo. Então, Vilela, aqui não tem muita saída no que diz respeito sabe aquela famosa frase, você quer estar certo ou quer viver? Então, assim... Quer ter paz ou quer estar certo? De novo, Israel não buscou o 7 de outubro. É injustificável o 7 de outubro. Se os palestinos querem negociar com Israel, eles vão sentar e negociar e exigir negociações justas, mediadas por algum país neutro, para eles terem um país, para eles terem autodeterminação. Mas não é matando civis em casa que você vai fazer isso. O Hamas financiou essa história porque eles viram que Israel estava dividida por causa da reforma do judiciário que vinha de um ano anterior. Eles achavam que Israel estava dividida e que Israel ia ruir por dentro. O que o Hamas fez e posteriormente o que o Hezbollah fez e o que os Houthis fizeram e o que o Irã fez era tentar fazer com que Israel enfrentasse uma guerra de 7 frentes, onde eventualmente Israel ia acabar deixando de existir ou ficasse muito enfraquecida. E eles erraram o cálculo. Eles erraram o cálculo porque eles esqueceram que Israel, em determinadas situações, tem uma determinação que poucos países têm, onde os israelenses estão fugindo de onde estão para tentar voltar para Israel. Estão fugindo não, estão indo de onde estão para voltar para Israel, e não estão fugindo de Israel, como em outras guerras você vê as pessoas fugindo e não voltando para o país em guerra. Os israelenses estão brigando por espaço nos aviões para ir para Israel. Não para sair de Israel. Para tentar estar lá, nesse momento, quando começou o ataque de Israel ao Irã. Mesmo com todas as sirenes e com toda a destruição que o Irã causou nos últimos 12 dias. Logo, a gente tem aqui uma situação onde um país precisa agir pela sua segurança. Esse país, Israel, e aqui eu falo para os seus espectadores assim, não importa a sua ideologia, se você é pró-palestino, se você é solidário aos palestinos, tá tudo bem. Você pode ser pró-palestino. Israel não está ameaçando a destruição do Irã.
Israel não está destruindo, não está ameaçando a destruição da nação iraniana. O Irã ameaça a destruição da nação israelense. E ele está fazendo tudo para ele ter a capacidade de ter os meios para fazer isso. E Israel não vai sentar e esperar que isso aconteça.